Pastores adventistas ganham todos o mesmo salário? Mentira! Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No meu vídeo anterior, nós falamos sobre o voto de dedicação exclusiva que o pastor adventista assina quando se torna pastor e a assinatura daquele, entre aspas, contrato é repetido a cada ano, também junto com o termo de ausência de conflito de interesse, que você não vai usar o seu cargo para XYZ, você não vai trabalhar com outra coisa enquanto você está no ministério, aí tem uma ampla gama de questões aí que são consideradas conflitos de interesse. A gente pode falar um pouco mais sobre isso no futuro, tá? Mas hoje, finalmente, chegou o dia a gente começar a nossa conversa sobre quanto ganham os pastores adventistas do sétimo dia. Já adianto que o presente material não será o único vídeo a esse respeito, tá? E no futuro eu vou trazer olerite de pastor, não só meu, mas também de pelo menos mais uma ou mais outras pessoas no plural, tá? E vamos falar sobre números concretos e casos reais e etc e tal, para demonstrar na prática quanto que se ganha ou não se ganha como pastor adventista do sétimo dia. Entretanto, nesse vídeo, eu quero começar a endereçar uma questão que é muito comum, e que acaba sendo assim divulgada dentro da igreja, de que a organização adventista do sétimo dia, ela é muito justa. Ela é inspirada divinamente, ela é correta, ela é séria, ela é verdadeira, ela é tudo de bom, assim, das características da sua organização, e por isso não existe diferença no ministério adventista no que tange a questão de salários, E aí existe muito, assim, quando se prega em alguns contextos a respeito de mordomia, de dízimos e ofertas, que os pastores adventistas ganham todos igualmente, seja você pastor de uma grande igreja ou de uma igreja pequenininha ou de poucas igrejas, um distrito com muitas igrejas ou poucas igrejas, um distrito rico, um distrito pobre. Afinal das contas, os dízimos e as ofertas em grande medida vão lá para a organização da igreja, que redistribui esses recursos de forma justa, igualitária, é quase assim um comunistão, Todo mundo ganha igual, independentemente aí das questões de maneira meio que geral. Geralmente, isso é colocado dentro da igreja, assim, tipo, mais ou menos igual, Não é assim, tipo, que eles têm exatamente o mesmo salário, mas que, tipo assim, não tem umas grandes diferenças, entre os pastores adventistas no que tange a questões de recebimento de dinheiro e salário e coisas desse tipo. E nesse vídeo eu vou provar para vocês que isso é mentira. E eu vou provar isso usando o livro dos regulamentos eclesiástico-administrativos que regem a Igreja Adventista do sétimo dia. Então a gente sai desse ambiente aqui e eu mostro para vocês aqui por que essa ideia de que os pastores ganham mais ou menos assim igual é uma mentira deslavada. Vem comigo. Pois então, sejam bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, como tenho dito aqui dentro dessa série, as entranhas da Igreja Adventista do sétimo dia. E agora a gente vai começar a estudar o tal do plano de subsistência e benefícios do obreiro, ou seja, como é que funciona aí a questão dos rendimentos, do salário, dos auxílios dos pastores. Nós vamos tratar desse tema de forma detida, tranquila. Nesse vídeo, porém, entretanto, a gente não vai se aprofundar, porque o objetivo aqui é simplesmente demonstrar a mentira daqueles que afirmam que os pastores dentro da igreja adventista ganham igual, em qualquer lugar ou em qualquer função que eles venham a exercer dentro da obra, para querer passar a impressão para você
que é dizimista e ofertante na igreja, que os seus dízimos são aplicados de forma correta e justa e não está enriquecendo um enquanto o outro está vivendo em dificuldades financeiras e coisas desse tipo, para estimular a comunidade, né, a devolver dízimos e ofertas. Inclusive, também vamos tratar dentro dessa série extensamente sobre as questões teológicas e organizacionais da doutrina e da prática dos dízimos e ofertas dentro do Adventismo do sétimo dia. Beleza? Então, já feitos os esclarecimentos, vamos dar uma lidinha também, que a gente não é de ferro, né? Eu sei que muitos de vocês são curiosos para conhecer a respeito desse tema. Então vamos lá. Olha lá o que diz o plano de subsistência e benefícios do obreiro. Filosofia da subsistência. O plano para a subsistência do obreiro se baseia nos seguintes conceitos. A fim de prover uma base justa para a subsistência dos obreiros, a igreja adotou uma escala móvel de manutenção, baseada no fator padrão escala. Essa primeira frase já demonstra que não existe igualdade nos salários, na subsistência, nos auxílios dos pastores de uma forma geral. Por quê? Porque o que existe, na verdade, é uma escala móvel. Se fosse uma escala idêntica para todo mundo, não seria uma escala móvel, ok? Se fosse o mesmo valor para todo mundo, não teria uma escala móvel, beleza? Aí diz assim, o plano de manutenção tem por objetivo conceder a cada obreiro os recursos necessários para viver com decoro e modéstia dentro de um razoável nível de conforto. E aqui são conceitos bem interessantes, né? Você tem decoro e modéstia por um lado e um razoável nível de conforto por outro, né? Interessante, naturalmente também são conceitos subjetivos que vai haver discordância dentro da comunidade sobre o que é decoro, o que é modéstia, o que é um nível razoável de conforto. Aí continua dizendo assim, a escala móvel fixa parâmetros mínimos e máximos, isso aqui é importante, de manutenção para cada uma das funções, expressos em porcentagens do fator padrão de escala, considerando as responsabilidades inerentes a cada função. A escala considera as responsabilidades confiadas ao obreiro, sua preparação profissional básica, sua eficiência e seus anos de serviço, embora não estabeleça grandes diferenças entre uma função e outra, tá? Aqui está colocado aí que é o seguinte, existe diferença entre as funções, mas eles estão dizendo que não existem grandes diferenças. Bom, nós vamos avaliar isso em um instante. Seja como for, aqui a igreja já está admitindo que há sim um parâmetro de mínimos e máximos de manutenção para cada uma das funções. Então, por exemplo, você é um pastor departamental, você é um pastor secretário, você é um pastor de escola, você é um pastor distrital. Então existem parâmetros mínimos e máximos para cada uma dessas funções, ou seja, todo mundo que trabalha nessas funções não ganha igual. Um pode ganhar o mínimo, outro ganhar o máximo, por exemplo. Numa associação geralmente tem aí uns 15, 20 departamentais. 5 podem ganhar o mínimo, 5 podem ganhar entre o mínimo e o máximo, e 5 podem ganhar o máximo. Ah, mas como é que faz essa diferença? Ué, baseado nas responsabilidades de cada obreiro, na preparação profissional básica de cada um, na sua eficiência e anos de serviço e blá blá blá, né? Então esse papo de que todo obreiro ganha igual, todo pastor ganha igual, está sendo desmentido, não é pelo Ezequiel Gomes, é pelo documento oficial que rege a organização adventista. Aí eles assim, fator padrão de escala. A escala móvel, chamada fator padrão de escala, FPE, serve como fator de referência para fixar as porcentagens do FPE atribuída a cada uma das funções. Então o FPE ele é igual para todas as funções, é algo mais ou menos em torno, por exemplo, de R$6.000. Então você pode ganhar 40% de R$6.000, 50% de R$6.000, 70% de R$6.000, 90% de R$6.000, 100% de R$6.000, 110% de R$6.000, 120% de R$6.000, né? Que seria aqui colocando de forma arredondada o fator padrão da escala. Então, só por isso você já percebe que existe uma mobilidade nos salários.
Não é todo mundo ganhando igual não, tá bom? Aí ele diz assim, o valor do FPE é fixado e revisado periodicamente pela Comissão Diretiva da Divisão para cada país na moeda local. Ao revisá-lo, a Comissão Diretiva poderá modificá-lo para mais ou para menos, dentro da filosofia deste regulamento, considerando os recursos financeiros disponíveis e as mudanças no custo de vida de cada área, né? E etc. E tem comissão de auditoria que fixará anualmente para cada obreiro a porcentagem do FPE dentro de parâmetros mínimos ou máximos estabelecidos para os cargos e blá blá blá, de acordo com os seguintes fatores. Então tem esses fatores aqui. Preparação acadêmica profissional. Então, um tem mestrado, o outro não tem. Um tem doutorado, o outro não tem. Um tem cursos de qualificação, o outro não tem. Dependendo desse tipo de coisa, quem tem mais qualificação pode ganhar mais, quem tem menos qualificação pode ganhar menos, tá bom? E assim funciona. Então não tem esse papo de todo mundo ganhar igual, tá? Compromisso com a missão da igreja. Esse é um ponto engraçado, né? Porque isso quer dizer o quê? Tem pastores que têm mais compromisso com a missão da igreja do que outros para poder ganhar um pouquinho mais do que o outro. Esse item aí ele é totalmente absurdo. Porque todo pastor tem que estar 100% compromissado com a missão da igreja. Não pode estar mais compromissado do que 100%, porque é impossível, e não pode estar menos comprometido com a missão da igreja do que 100%. Então é ridículo esse ponto B aí, mas tudo bem. Outro ponto, realização do curso de complementação denominacional. É um curso aí de atualização teológica e tal. Se você fizer esse curso, você ganha um pouco mais. Se você não fizer, você ganha um pouco menos. Anos de serviço e suas realizações. Isso é bem interessante. Ou seja, se você já trabalha na igreja há mais tempo, batizou mais pessoas, trouxe mais dízimo para a igreja, você pode ganhar mais do que outros que chegaram mais cedo, não batizaram tanto, não trouxeram tanto dízimo e oferta para a igreja, tá bom? Demonstrando, inclusive, essa natureza meio profissional do negócio, né? Interessante. Letra E, responsabilidade que lhe é confiada, então a responsabilidade de um é maior que do outro, aí esse que tem a responsabilidade maior ganha mais do que o outro, né? Segundo o que está escrito aí no documento. E dedicação e eficiência, que tem gente mais eficiente e dedicada do que outras, tá bom? Beleza. Aí o documento continua dizendo o seguinte: além da manutenção básica atribuída aos obreiros, serão concedidas a eles outros benefícios assistenciais, para auxiliá-los principalmente no que diz respeito à moradia, saúde e educação. Então, além de você receber o salário, que é uma porcentagem do tal do FPE, você ainda recebe auxílios, que principalmente dizem respeito à moradia, saúde e educação, mas não somente. Também existe auxílio de gasolina, de telefone, existe auxílio de comprar terno ou não comprar terno, dependendo da igreja que você for, e tem um monte de tipos de auxílio que a gente vai poder esmiuçar no futuro dessa série, não hoje, tá bom? Beleza. Aí ele diz assim, olha, aumento na porcentagem do FPE. Conforme a pessoa vai passando ano após ano, a porcentagem dele vai aumentando, e aí entre 7 e 11 anos completos de atividade, o ideal é que a pessoa atinja o máximo da escala dentro daquilo que é estabelecido na escala móvel, tá bom? Aí diz assim, ó, eu tô passando aqui esse tópico 7 para a gente ganhar tempo, tá bom? Tópico 8. A quem se aplica a escala móvel? O plano de manutenção básica e as ajudas previstas neste regulamento se aplicam unicamente ao corpo de obreiros, em virtude de possuir uma investidura eclesiástica. A comissão interna de cada entidade estabelecerá a remuneração e as condições do contrato de trabalho de seus servidores não obreiros, em consonância com as disposições legais vigentes. Então lembra, ó, contrato de trabalho é só para quem é não obreiro. Quem é obreiro não tem contrato de trabalho, porque o obreiro não é um funcionário da igreja. Pastor não é funcionário da igreja. Isso tem que ficar claro para todo mundo, tá bom? Aí diz que requer-se formação de nível terciário, ou seja, você tem que ter feito faculdade de teologia para ser pastor, ou no caso de outra coisa para ser administrador aí, para ser tesoureira, você pode ter feito contabilidade, administração, tal, etc. O curso tem que ser de formação denominacional. Não adianta você fazer teologia fora da igreja adventista e querer ser pastor adventista, tem que fazer o curso dentro da questão aí da igreja mesmo e tal. E aqui eis que chega então a escala móvel da divisão sul-americana. Tá preparado para saber mais ou menos aí as diferenças dos salários
entre os diferentes cargos e pastores? Bom, a gente vai falar isso por enquanto em porcentagem. Em vídeos posteriores nós vamos falar sobre números absolutos com exemplos práticos, inclusive mostrando olerite, beleza? Então fique ligado nessa série, você que tem curiosidade para saber como é que funciona aí a remuneração do pastor adventista. Aí ele diz assim, ó, o seguinte plano de manutenção está em vigor no território da divisão sul-americana. Lembrando que esse livro de praxes que eu estou lendo aqui, nesse vídeo, é do ano de 2022, que é o ano em que eu estou gravando esse vídeo, e esse documento ele é atualizado ano a ano, tá bom? Se você estiver assistindo esse vídeo em 2023, 24, 25, 26, ou 2048, ou sei lá, qualquer data no futuro, aí você sabe que eu estou gravando esse vídeo em 2022, tá bom? Aí ele fala assim, toda exceção, adaptação ou modificação deverá ser previamente aprovado pela comissão diretiva da divisão. Então como é que é a escala móvel da divisão? Se você é presidente da divisão, não tem mínimo de porcentagem para você ganhar. Você vai ganhar o máximo. Parabéns aí, Ayrton Killer, parabéns aí, o atual presidente da divisão sul-americana, Stanley Arco, ele ganha 120% do fator de padrão da escala, do FPE. O que inclusive é uma coisa curiosa, né? Por que esse é o salário mais alto que existe na organização, 120 pontos? Por que não coloca esse como 100% da escala? Por que esse papo de 120? Ah, porque é uma quantidade muito diminuta de obreiros que ganham acima de 100% da escala. Como eles não querem utilizar o salário máximo para aumentar a base e o salário da base, então eles dizem que um pouquinho de cargos ganham acima de 100%. O que inclusive é uma forma de fazer uma contabilidade criativa para enganar trouxa, né? Que esse é o ponto, entendeu? Se 120 pontos aqui, ó, é o máximo de um salário dentro da obra, esse 120 deveria ser o 100% do FPE. Não tem esse papo de 120, ninguém ganha 120%. Você ganha 100% do que você ganha, certo? Ou seja, é simplesmente essa forma mentirosa da organização adventista tratar as questões e que infelizmente é uma coisa mundana, carnal, diabólica, que infelizmente também rege a nossa instituição, infelizmente, tá bom? Beleza, aí se você é secretário, aí você pode ganhar entre 90 e no máximo 116. Opa, você vê que agora o secretário ele já tem uma variação, o presidente não tem essa variação. Tesoureiro da mesma forma, mínimo 90, máximo 116. Se você for vice-presidente, você ganha no mínimo 90, no máximo 112. Se você for assistente do presidente, 88 no mínimo, 110 no máximo, tudo em porcentagem, tá? E assim vai os diferentes cargos. Você pode ser secretário, assistente, tesoureiro, secretário assistente, tesoureiro assistente, blá blá blá. Você pode ser diretor de área, gerente de área, controller, advogado geral, advogado assistente, diretor de departamento médico, diretor associado de departamento. E aí você percebe aí que tem milhões de cargos aí, e aqui essa é a folha de pagamento que consome os seus dízimos e as suas ofertas, tá bom? Tem lá um diretor assistente de departamento, não sei das quantas, pesquisador em ciência da educação, analista administrativo, consultor de áreas de negócios, né? Esse cara aqui, no caso, ele recebe no mínimo 70 pontos da escala, no máximo 104. E aí, você lá tem analista de rede, comunicação de dados, analista de suporte, analista de compras, analista de conteúdo denominacional, que é um pastor, e que aqui já começa a ser uma coisa interessante. Olha só. Lá no documento acima, eles dizem que não tem grandes diferenças entre as diferentes funções, certo? Lembra do que a gente leu lá? Tô até tentando encontrar aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Eles dizem nitidamente, né, que não tem grande diferença. Olha aqui, ó. Não estabelece grandes diferenças entre uma função e outra. Mas veja na prática. Vamos voltar lá. O presidente da divisão ganha 120 pontos, é um pastor. E esse camarada aqui, ó? Como é que é a situação dele aqui? Ó? Um analista de conteúdo denominacional, ele é um pastor. E a porcentagem mínima que ele ganha é 55% ou no máximo 100%. Então vamos pegar um analista de conteúdo denominacional, um pastor que ganha o mínimo, ele ganha 55% da escala. Ou seja, o presidente da divisão ganha mais do que o dobro do que ele. Será que ganhar mais do que o dobro não é uma grande diferença? Ou seja, né, a igreja é totalmente mentirosa na hora de dizer não existem grandes diferenças, né?
E a gente está vendo que na real existe. Então existe o pastor que ganha 120 pontos da escala, e existe, então, por exemplo, um salário de FPE de 6 mil. O pastor iria ganhar ali mais ou menos 7.500, 8 mil reais, fazendo a conta de cabeça aqui, tá bom? Esse pastor aqui iria ganhar só de salário, sem contar com auxílio, uns 3.500 reais, alguma coisa do tipo assim. Então, ó, um tá ganhando 7.500, outro tá ganhando 3.500. Um tá ganhando mais do que o dobro do que o outro. Um tá ganhando quase, vamos pensar assim, quase 8, o outro tá ganhando 3. É uma grande diferença. Fora que os auxílios desse analista de conteúdo denominacional são muito menores do que os auxílios do presidente da divisão. Então, no final, esse cara aqui, com salário e auxílio, ele vai ganhar 5 mil reais por mês, e o presidente da divisão vai ganhar 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, a depender da quantidade de filhos que ele tem, e um monte de coisa aí que a gente vai esmiuçar no futuro. Então veja, se um ganha 5, o outro ganha 20, estamos falando que um ganha 3, 4 vezes mais do que o outro. E aí eles estão dizendo o quê? Que não tem grandes diferenças de salário? É mentira deslavada sendo aqui desmascarada, não é pelo Ezequiel Gomes, é pelo regulamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ó, esse outro cara aqui, ele ganha ainda menos do que 55, né? Mas em tese ele não é pastor, ele é analista de comunicação, produtor de vídeo, designer gráfico, sei lá o quê, etc. Auxiliar de help desk aqui é um dos menores aqui também que tem. Beleza. Aí tem a escala móvel na divisão no IAGE, quem é o diretor, quem é o gerente, quem é o coordenador, quem é isso, quem é aquilo. Mas a maioria de vocês não está interessado nessa infinidade de cargos aí, desse monte de coisa, né? Aí você tem agora as uniões. O presidente da união, tipo Marlington Lopes, né, que acoberta gente vista em motel com prostituta dentro da igreja, ele ganha entre 90 pontos da escala e 112 no máximo, né? Aí o seu secretário ganha no mínimo 84, no máximo 108, o tesoureiro no mínimo 184 e no máximo 108. Aí ele tem um assistente, tem isso aqui, tem isso e aquilo, lá na união, blá blá blá, tem caixa, auxiliar de contabilidade, auditor de igreja, secretário, coordenador, auditor interno, engenheiro, web designer, sei lá o que, blá blá blá. Aí aqui nas associações, né, vagabundo visto em motel com puta ganha no mínimo 84%, no máximo 108%, secretário no mínimo 75%, no máximo 104%. Você vê que existe, obviamente, diferença, né? Olha que coisa interessante aqui, ó. Aspirante ao ministério ganha no mínimo 55%, no máximo 58%, e o presidente da divisão ganha 120%. Então veja, quem está começando ganha menos do que a metade do que quem é presidente da divisão. E veja, eu não estou dizendo com isso que é errado que exista essa diferença. Óbvio que um aspirante tem menos importância na organização do que um presidente da divisão, e o presidente da divisão pode, deve ganhar mais do que isso, só que não pode mentir para as pessoas dizendo que todo mundo ganha mais ou menos igual, ou bem igualzinho, bem parecido. Óbvio que não é verdade, e aqui está a Igreja Adventista do Sétimo Dia desmascarada como mentirosa. E aí, para a gente terminar aqui, ó, pastor ordenado ganha entre 70 pontos na escala e no máximo 105, tá bom? Então isso aqui demonstra já de forma irrefutável que aquele papinho que os pastores ganham tudo igual, ou muito parecido uns com os outros, é absolutamente mentira, ok? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, infelizmente, trabalha na mentira, e aqui está essa mentira desmascarada pelos regulamentos oficiais da igreja, né? Inclusive, bendito seja o dia que pessoas imorais dentro da igreja me chamaram dentro de uma sala de reunião dizendo que eu tinha quebrado as praxes da igreja porque eu tinha ido numa manifestação a favor do impeachment da Dilma. Que aí me deram um ensejo de esfregar a praxe da igreja na cara deles e de qualquer um que quiser assistir por aqui, tá bom? Beleza. Então, galera, a gente vai sair desse ambiente aqui e vamos voltar para outro ambiente lá que eu ainda tenho algumas coisas para falar com vocês. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, agora que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já foi desmascarada, pelo menos em um aspecto da sua retórica, a respeito aí do salário dos pastores, quem vai ser desmascarado agora é o Ezequiel Gomes, tá?
E eu preciso bater um papo aí com vocês que me seguem e que assistem os vídeos até o final, porque a maioria obviamente não assiste o vídeo até o final, mas eu entendo então que quem está assistindo o vídeo até o final, né, tem um carinho especial aí, gosta de ouvir o Ezequiel, então eu preciso bater um papo com vocês aí que me seguem no canal. Vocês lembram que há 2 meses atrás eu fiz um react sobre um vídeo da Nova Semente, lá no caso da saída da igreja lá do pastor Edson Nunes, e eu pedi uma ajuda financeira para as pessoas que pudessem me ajudar, e eu agradeço muito a você que me ajudou. Entretanto, eu preciso expor aqui uma situação que para mim gostaria de não expor e nem de passar por isso, mas eu acho que faz parte da lapidação do meu caráter poder ser bem transparente e sincero com vocês que me seguem. Eu perdi todos os meus trabalhos há mais ou menos aí uns 3, 4 meses atrás. Eu trabalho como freelancer, como jornalista dentro do universo de blockchain e criptomoedas de uma forma meio que geral. E em função aí, né, de todas as questões desse caos financeiro que o mundo está vivendo, eu perdi os meus últimos trabalhos, inclusive eram mais de um trabalho, e eu estou bem sem renda nesse atual momento da minha vida. Então o que acontece? Se vocês puderem apoiar o canal, o Ezequiel Gomes, de alguma forma, fica aí o Pix para vocês, tá? Que é o meu e-mail, ezeksalte@hotmail.com, e vocês podem me ajudar com qualquer valor. E eu falo especialmente para as pessoas que nunca ajudaram, porque tem aquelas pessoas que já ajudaram mais de uma vez, e eu tenho dor no coração de pensar que essas pessoas que gostam de mim ficam, né, se sacrificando e se esforçando para me ajudar financeiramente. Eu faço um apelo especial para quem nunca ajudou, se puder ajudar. Qualquer valor ajuda. Eu já recebi doações de centavos via Pix, assim, tipo 60 centavos. Já recebi doação de poucos milhares de reais. Eu acho que a maior doação que eu já recebi na minha vida aqui no canal foi de R$2.000, se eu não me engano, tá? E eu não estou pedindo para você nenhum valor em específico, você que sabe a situação financeira que você está ou não está. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém, eu acho que todos nós estamos super preocupados aí com as questões da inflação, da grana e etc. Então eu não recebo mais 0 ponto da escala, né? dos pastores, mas se você quiser e puder ajudar o nosso trabalho, fica o Pix aí. Eu prometo que no futuro eu vou gravar algum vídeo falando um pouco mais das minhas questões financeiras e perspectivas de trabalho e etc, para situar vocês. É uma coisa que eu não gosto muito de entrar para não ficar dando relatório da vida financeira na internet, mas eu acho que faz parte, né, da vida humana a gente poder contar uns com os outros em momentos ruins. Gostaria de não estar contando com a ajuda de ninguém, porque de fato não deve estar fácil para ninguém, e esse é um momento um pouco frágil, um pouco difícil. Eu espero que eu consiga um trabalho no futuro próximo, estou aí à procura dentro da minha área, estou fazendo algumas entrevistas, algumas coisas, até agora nada deu certo, mas se Deus quiser no futuro breve vai dar, e aí a gente passa por esse momento turbulento e difícil, beleza? Fica o recadinho então para quem quiser ajudar, o Pix na descrição e aqui na tela também, ezeksalte@hotmail.com. É isso, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.